Seja bem-vindo, cara estudante. Eu sou a professora Priscila Portela e estarei orientando você na abordagem sobre as teorias bases da administração. A teoria das relações humanas, efetivamente, surgiu com a experiência de Hawthorne, a qual permitiu acrescentar novas variáveis ao já enriquecido dicionário das teorias administrativas. Dentre suas observações, podemos destacar a integração social e o comportamento social dos empregados, as necessidades psicológicas e sociais e a atenção para novas formas de recompensas e sanções não materiais, o estudo de grupos informais e da chamada organização formal, o despertar para as relações humanas dentro das organizações, a ênfase nos aspectos emocionais e não racionais do comportamento das pessoas. A teoria das relações humanas trouxe ênfase para as pessoas e um enfoque na organização informal, na motivação, na liderança, nas comunicações e na dinâmica de grupo, tendo como principal representante Elton Mayo. É uma corrente administrativa que enfatiza as pessoas, os grupos e a organização informal, ou seja, os grupos espontâneos que existem dentro das organizações. Esta teoria trouxe uma revolução à teoria administrativa. Há uma migração dos aspectos técnicos e formais para os aspectos psicológicos e sociológicos. Surgiu nos Estados Unidos com o desenvolvimento das ciências sociais e em decorrência da Grande Depressão Econômica que ocorreu nos anos 1929, onde a busca da eficiência na organização passou a ser intensificada. A teoria das relações humanas tem suas origens nos seguintes fatos: na necessidade de corrigir a desumanização do trabalho com a aplicação de métodos científicos e precisos, o desenvolvimento das ciências sociais, principalmente a psicologia, com o reconhecimento da importância de revisar, criticar e reformular as fases da teoria clássica, e principalmente a partir da experiência de Hawthorne. A experiência de Hawthorne foi considerada e realizada em uma fábrica de telefones da empresa West Electric Company, situada no bairro de Hawthorne, na cidade de Chicago. Na pesquisa, a empresa queria identificar a influência dos fatores físicos e ambientais sobre a produtividade de seus trabalhadores. A pesquisa foi conduzida por uma equipe da Universidade de Harvard, chefiada por Elton Mayo e patrocinada pelo Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos. A pesquisa foi dividida em 3 fases. A primeira fase teve como objetivo identificar de que forma fatores ambientais influenciavam a produtividade do trabalhador. Aspectos como luminosidade, temperatura, ventilação, cores e outros seriam minuciosamente pesquisados. O primeiro fator estudado foi a iluminação, fazendo-se várias mudanças de intensidade de luz no ambiente de trabalho. Entretanto, convictos de que estava ocorrendo influências psicológicas, os pesquisadores decidiram mudar os objetivos da pesquisa para estudar as influências desse fator e partiram para uma segunda fase de investigação, abandonando a ideia inicial. Na segunda fase, o objetivo foi estudar de que forma fatores psicológicos influenciavam a produtividade dos operários. Foi criado um grupo experimental composto por 6 moças que ficavam em uma sala de provas separadas do departamento. O grupo convidado para a pesquisa possuía um supervisor que permanecia na sala e observava o trabalho. As funcionárias foram esclarecidas os objetivos de avaliar as mudanças nas condições de trabalho e também seriam informadas sobre os resultados. E as modificações eram submetidas à aprovação das mesmas.
Os resultados obtidos foi o aumento de produção e a percepção da falta de conhecimento dos fatores determinantes nas atitudes das operárias em relação à supervisão, ao trabalho e à própria organização. Já na terceira fase, preocupados com as relações entre funcionárias, os pesquisadores iniciaram um programa de entrevistas, a fim de avaliar as atitudes e os sentimentos dos operários quanto ao tratamento dos supervisores. Com isso, descobriram uma espécie de organização informal dentro da organização que se manifestava por padrões formados pelos próprios trabalhadores. Maio defendeu, então, os seguintes pontos de vista. O trabalho é uma atividade tipicamente grupal. O operário não reage como indivíduo isolado, mas como membro de um grupo social. A tarefa básica da administração é formar uma elite capaz de compreender e de comunicar. Passamos de uma sociedade estável para uma sociedade adaptável, mas negligenciamos a habilidade social. O ser humano é motivado pela necessidade de estar junto, de ser reconhecido, de receber. Diante da pesquisa realizada, concluiu-se que o operário não reage como indivíduo isolado, mas como membro de um grupo social. Os principais benefícios da teoria das relações humanas foi a motivação, a liderança, o trabalho em equipe, a comunicação, as dinâmicas de grupo. Esta teoria ela vem mostrar o quanto é importante valorizar as pessoas e suas relações dentro do ambiente de trabalho. A partir daí, podemos concluir que o trabalho é uma atividade tipicamente grupal, pois a produção é influenciada mais pelas normas do grupo do que pelos incentivos salariais e materiais de produção. Suas principais críticas estão em torno de uma visão inadequada dos problemas de relações industriais, limitação no campo experimental e parcialidade nas conclusões, que levaram gradualmente a teoria a um certo descrédito. A concepção ingênua e romântica do operário e a ênfase exagerada nos grupos informais colaboraram rapidamente para que esta teoria fosse repensada. Dentro da abordagem humanística, ainda temos a teoria comportamental, onde podemos destacar os estudos propostos por Maslow, a hierarquia das necessidades. O conceito da pirâmide de Maslow organiza hierarquicamente quais são as necessidades que devem ser satisfeitas dentro de uma empresa. É com a pirâmide de Maslow que conseguimos perceber as melhores maneiras de estimular e de motivar os funcionários a serem mais produtivos. A base da pirâmide é dividida em 5 níveis. É aquela que mostra quais são as necessidades primárias. Estas são as carências fisiológicas de relacionamento, de bem-estar e de saúde. As secundárias são aquelas que dizem respeito à segurança, à autoestima e relações sociais. O topo da pirâmide trata das necessidades de realização pessoal. Concluindo, diferente das teorias anteriores, a abordagem humanista foca na organização informal e foca o homem como um homem social, onde o colaborador é motivado por incentivos sociais e simbólicos e os resultados almejados estão em torno da satisfação do colaborador. Leia o material didático, dúvidas e questionamentos você deve enviar para os tutores ou para o fórum de dúvidas. Fique sempre atento aos prazos e períodos de envio de arquivos, porque após a data prevista, o sistema será fechado. Realize as atividades e participe dos fóruns. Desejo a todos bons estudos.